Quantos dedos na cara você já levou por não ter cumprido uma tarefa que deveria? Principalmente você mesmo acaba se julgando ou autocriticando por não ter feito antes, né? Por não ter se organizado de uma forma mais tranquila e ter entregado talvez uma atividade no prazo, né? A academia ficou para semana que vem. E os teus sonhos? Para quando ficaram? Sabe aquele livro que você já tá há anos adiando para frente? E os teus investimentos? Com certeza também você deixou para fazer outro momento, não é mesmo? Aqui é a Maria Tereza e hoje aqui nós vamos falar sobre 7 motivos que levam à procrastinação e também falar, né, como nós podemos evitar essa que acaba travando tanta vida das pessoas e muitas vezes deixando tudo para o futuro. O seu futuro começa agora, deixe de se procrastinar. Esse é um cenário mental que necessita de regularidade no foco e constância, porque se não fizer agora, você vai fazer quando, né? Então, é necessário, né? O que ainda não foi feito, não tem outra alternativa, você precisa pegar e fazer. E uma dica bem importante, tá aí, ó, já vai anotando as dicas, é fazer no primeiro horário da manhã, né? Quando você levanta, você está disposto e está com mais energia, você está mais disposto para fazer as atividades que necessita fazer. Então, uma dica é fazer no turno da manhã ou quando você acorda para ficar mais disposto, fazer as atividades com mais energia e mais intensidade. Mas, claro, cuidado também com a angústia, né? Porque a angústia em excesso também, ela pode ser prejudicial à saúde. A angústia, ela também é um dos motivos que faz a pessoa se impulsionar, né? Que alerta a pessoa que tem uma atividade pendente, né? A angústia, um dos motivos e das funções da angústia também é essa. Mas, claro, cuidado, ela em excesso pode ser prejudicial à saúde. Tenha controle disso, tá? Então, agora chegou o momento de falar os 7 motivos que normalmente levam as pessoas a se procrastinar, né? Então, geralmente, os motivos mais comuns para deixar algo para depois, ele costuma se repetir normalmente, né? E também são os motivos normalmente mais comuns que a gente acaba não percebendo no dia a dia. Número 1 é o medo de falhar, né? Os nossos famosos sentimentos de medo, né? Não é à toa, né? Eu já falei um vídeo aqui para que serve o nosso medo, porque nós sentimos medo, tá? Não é à toa. O sentimento do medo, ele quer evitar sofrimento, ele mostra que algo tá ali em perigo, né? E supostamente pode não ser bom, pode ser prejudicial e ele pode acabar sendo ruim, né? E então, normalmente, esses medos, eles costumam aparecer nesses momentos, quando a gente quer ser perfeito nos nossos trabalhos, quando quer fazer minimalista, com todos os detalhes, esses medos acabam aparecendo, né? Medo de não ser perfeito, medo de não fazer da forma que deveria, medo do que os outros possam pensar a nosso respeito, se caso nós não atingirmos o objetivo que a gente espera chegar. Então, é muito comum e caso você queira saber um pouco mais aprofundado sobre por que sentimos medo, eu vou deixar um link aqui para você assistir esse vídeo de uma forma mais aprofundada, tá? Número 2 de por que as pessoas costumam se procrastinar acham que não vão fazer bem o suficiente uma atividade. Bom, por mais que normalmente as pessoas possam dar o seu máximo nos objetivos, sempre tem aquela sensação de incompletude, sempre aquela sensação de que poderia ter feito melhor, poderia ter dado mais de si, né? Então não tá bom o suficiente, né?
Se isso acontece com você, provavelmente você está cobrando demais de si mesmo, né? Então, não se cobre tanto, né? Se permita, muitas vezes, não ser perfeita, como todas as pessoas são. Número 3. O medo do julgamento dos outros, né? Desde sempre foi de praxe, né? Todos sabem que é aquela questão de ter uma boa reputação, né? As pessoas querem ter uma boa reputação, não querem passar uma imagem equivocada, não querem passar nada errado, nada fora dos conformes, né? Então, a pessoa, ela acaba, assim, tendo medo do julgamento dos outros. E, afinal, o que é o julgamento dos outros? Também já falei disso aqui no canal, mais especificamente, vou deixar o link aqui. Se tiver dúvida, gente, o medo da crítica, do julgamento dos outros, não passa de uma opinião do outro, né? Não que não seja importante, cada pessoa tem a sua opinião, né? Às vezes é importante saber o que o outro pensa, né? É interessante, só que se a gente vive em função, se a gente faz todas as atividades em torno do pensamento, de medo do que os outros possam pensar da gente, é complicado, né? Porque a gente acaba não conseguindo ficar tranquilo, acaba não se entregando da forma que deveria, não dando o melhor de si, porque a gente sempre fica naquela, mas o que o outro vai, né? O que o outro vai pensar de mim? Será que o outro não vai me julgar se eu falar determinada coisa? Será que o outro não vai me criticar se eu não fizer da melhor forma? Gente, é importante saber o que os outros possam pensar, mas não chegar no nível de tu deixar de fazer as coisas que tu gosta com medo da opinião dos outros. Isso já é deixar de viver, né? Então, nesse sentido, é sempre importante colocar a mão no coração, olhar um pouquinho para dentro e pensar, e aí, o que é importante para ti nesse momento, né? Então, você vai começar a ver de uma forma diferente e vai começar também a se julgar um pouco menos. Então, 4. Então, quarto motivo que nos leva a procrastinar, acha que ainda tem bastante tempo. Aqui, normalmente, muitas pessoas vão se identificar, né? Principalmente os estudantes, né? Que a gente acaba deixando essas atividades para o último momento para serem efetuadas, né? A gente olha, falta um ano, depois só faltam 6 meses, né? Depois quando a gente vai ver, daí só falta uma semana e aí só faltam mais alguns dias, então a angústia toma conta e a gente se obriga a ir fazer, né? Então, a gente sempre acha que tem muito tempo e depois a gente acaba se arrependendo por não ter feito antecipadamente, com mais tempo, com mais energia, com mais disposição, né? O quinto motivo é falta de habilidade ou de recurso. Muitas vezes as pessoas pensam que talvez não tem a habilidade ideal ou adequada para determinada situação, para fazer determinada atividade naquele momento. Mas o que é uma habilidade? Tudo que nós fizemos repetidamente, várias vezes, vira uma habilidade, né? Você faz, você treina, e aí quando você não chegou no limite, você tenta de novo, e de novo, e de novo. Quanto mais você fizer, quanto mais você tentar, você vai virar uma habilidade. Uma habilidade vai virar uma habilidade. Não se esqueça disso. As nossas habilidades normalmente não nascem com a gente, né? As habilidades, elas vão se desenvolvendo a partir do nosso esforço e da repetição contínua. Então, isso é a habilidade. Então, se você considera que você está tendo falta de habilidade para a atividade que você deve fazer, você normalmente talvez não esteja treinando tanto, colocando tanto em prática. E, bom, se você não tem tanta habilidade, então, para o que você realmente deve fazer, então tudo bem, aceita e tenta de novo outro momento, né? E se não saiu perfeito,
tudo bem a gente não sair tudo perfeito, o quanto que a gente deveria fazer, né? Ou também a falta de recursos, né? Isso a gente vê bastante, muitas vezes, em alguns empregos, talvez em algumas instituições, alguns cargos que exigem, muitas vezes, para fazer determinada atividade, necessitam de alguns recursos, né? A gente sabe disso, né? E aí? Não existe outra forma de fazer essa atividade sem esses recursos? Existe a possibilidade? Se sim, faça mesmo sem recursos, faça até onde der, né? Mas se realmente precisa de recursos para chegar ao objetivo que você quer, então corra atrás, pelo menos tente, né? Não deixa para amanhã, não vai deixar acumular, não vai deixar de fazer determinada atividade por causa disso, tá? É importante, a gente tem que dar o nosso máximo, a gente precisa tentar, a gente precisa pelo menos tentar, né? Para depois a gente dizer que ou não conseguiu ou ainda não chegou no objetivo que deveria. Não desista. Então, o número 6, que merece uma atençãozinha a mais, que é algo imposto, que as pessoas às vezes deixam de... As pessoas acabam se procrastinando, o motivo 6, por algo que foi imposto e isso gera revolta. Gente, vou ter que fazer um vídeo especificamente nesse ponto 6. Algo imposto. Normalmente, quando é algo muito importante, né? Quando alguém coloca, né, para você uma tarefa, né? Ou isso acontece muito com os pais, para as crianças, ou com os filhos, não precisa nem ser criança, né? Ao imposto, você deve fazer isso, sempre com um tom de regra, com um tom de ordem. O que acontece? É o desejo da outra pessoa que está dando a ordem e não da pessoa que está recebendo. Ou muitas vezes a pessoa que está recebendo a informação, a ordem, não entende o fato que deveria fazer aquela atividade. Não entende ou não teria vontade ou não teria habilidade. Isso acaba gerando revolta, né? Isso é complicado, porque como uma pessoa vai atingir uma atividade, vai atingir um objetivo se algo for imposto? Algo que foi imposto não tá dando abertura ou flexibilidade para diálogo, ou para outra ideia, outra informação, outro motivo, né? Outra ideia. Então, como que a pessoa vai fazer atividade dessa forma? Como que ela vai entregar um trabalho lá no emprego, um relatório, algo muitas vezes que é feito dessa forma, né? Então, eu acho muito importante, eu vou ter que gravar um vídeo especificamente sobre isso para alertar as pessoas que falam em tom de ordem, né? Um tom de que não está existindo abertura. Aí é claro que normalmente as pessoas acabam procrastinando esse ato, né? Acabam se procrastinando porque não tem vontade, não existem motivos que fazem pulsão, né, de desejo para pelo menos tentar realizar essa atividade, né? E também agora o número 7, chegamos no último motivo. Claro que existem muitos, inúmeros motivos que levam as pessoas a se procrastinar, mas aqui hoje eu fiquei nos 7 motivos, né, para procrastinação. Então, o 7º motivo, que é o mais comum de todas as pessoas passam por isso e provavelmente muitas vezes, que é não fazer algo simplesmente por preguiça. Quantas vezes a preguiça toma conta das pessoas, né, gente? Muito comum a preguiça, muitas vezes depois de um dia longo, um dia pesado, um dia cansativo, as pessoas acabam se entregando ao cansaço e vindo à preguiça. Ou até mesmo os preguiçosos se identificam, né? Normalmente todo mundo tem um pouquinho disso, que é a preguiça. Então, a procrastinação também vem, muitas vezes, decorrente da nossa famosa preguicinha do dia. Cheiramos chimarrão nesse tempo. Então, as ações importantes, muitas vezes,
elas geram sentimentos misturados e a maioria das vezes essas ações importantes, elas são desagradáveis para o nosso organismo. O nosso organismo, ele não vê as ações importantes como algo benéfico, como algo prazeroso, né? Por algum motivo. Muitas vezes porque essas situações são difíceis, são desagradáveis, são chatas ou são geradoras de ansiedade. A gente vai ter que usar muita energia para fazer essas atividades, né? Mas também não significa que essas atividades, por exemplo, entregar um trabalho, um relatório no trabalho, um relatório na faculdade, qualquer que seja o trabalho, atividade, não significa que não são importantes essas atividades. Pelo contrário, muitas vezes são essas atividades mais importantes e que fazem as pessoas crescer, fazem as pessoas a evoluir, né, a se desenvolverem. Só que o nosso organismo, ele não vê dessa forma, porque ele tem que usar muita energia, porque exige muita responsabilidade. Então, as pessoas veem como atividades chatas, como atividades, e por isso que elas geram muito sentimento. Isso também é um dos motivos que levam à procrastinação, né? Quando uma atividade é muito importante, extremamente importante para essa pessoa, né? Então, aqui vai mais uma dica a respeito de evitar um pouquinho essa procrastinação para a gente conseguir evoluir cada vez mais rumo ao nosso desenvolvimento. Então, você sabia que pelo simples fato de você escrever a atividade que você precisa fazer, completar, aumenta 5 vezes a chance de você fazer isso? Pelo simples fato de você escrever, colocar no papel, pegar uns minutinhos do seu dia, papel, caneta, escrever, e aumenta muito mais as chances de você fazer o quanto antes essa atividade, colocá-la em prática. Anota isso, não esquece. Então, mais um motivo também para isso, para se comprometer, é se comprometer com alguém que você vai fazer uma atividade. Se comprometa com essa pessoa, né? Combina um horário, atividade e se comprometa dizendo: não, eu vou fazer essa atividade, pode deixar comigo que eu vou terminá-la. Se comprometer também é muito importante. E também, assim, seja qual for a atividade, o mais importante é vencer essa inércia, né? É chegar e fazer, conseguir enfrentar essa barreira, né? Porque sim, você é mais forte do que a sua preguiça, do que seu medo de fazer, do que o que as pessoas possam pensar. Você é mais forte que isso. Você tem o controle sobre as suas sensações, suas emoções. Você tem o controle do seu racional. Então você pode, você consegue. E aqui eu tô dando muitas dicas para você chegar a esse objetivo, né? Então, por exemplo, o exemplo do carro, né? Assim como um carro que ele gasta mais gasolina dando a arrancada, né? Mas depois é muito mais fácil e econômico manter essa velocidade para chegar no destino que ele quer chegar, né? Ou seja, né? Nós podemos fazer de uma forma que ao longo do tempo tudo vai ficando mais econômico. A gente não vai gastando mais tanta energia para fazer essas atividades que a gente quer fazer. No início, talvez sim. Principalmente quando é um conteúdo novo, quando é um conteúdo que você ainda não tem tanto conhecimento, que você precisa ler cada detalhe, precisa descobrir. Então, o nosso cérebro, o nosso organismo, ele exige muita energia para fazer aquilo. Aí dá sono, aí dá preguiça, aí não dá vontade de fazer, porque o nosso organismo precisa de muita energia. E o nosso organismo, ele precisa meio que controlar a energia para o dia todo. É para isso que serve o nosso organismo, o cérebro juntamente com o corpo todo, para conseguir organizar nossa energia para aquilo que é importante de fato, né? Então a gente tem que mostrar para o nosso organismo que isso sim é um fato importante. E também depois que você leu muitas vezes,
determinado assunto, depois que você já tem uma habilidade, um conhecimento, você já sabe aquilo, já enfrentou essa barreira da preguiça, da procrastinação, da energia, então você não vai mais gastar tanta energia com determinada atividade para iniciar, tá? Então, para sair da procrastinação, uma regra básica é o benefício que está por vir, né? Quando você precisa dizer assim, não, eu vou fazer atividade porque vão ter inúmeros benefícios lá na frente. Quando você realmente, assim, tira do seu cérebro o pensamento, né, de que você precisa fazer porque depois, lá no futuro, você vai colher os frutos. Lá no futuro, você vai realmente ver esses benefícios. Então, coloque isso no papel. Se dê conta disso, que é importante e que você precisa fazer isso. Muitas vezes também é uma forma da gente criar impulso, criar energia, criar coragem para iniciar uma tarefa ou dar continuidade ou até mesmo e principalmente completar essa atividade ou isso que você já está planejando bastante tempo. Porque essa relação do benefício futuro, o nosso cérebro liga o senso de emergência, né? Esse benefício do futuro e o desconforto de agir, né? E é um ponto de vista, né? Então, quando você muda essa visão, você vai e faz. E aí, que tal começar seu futuro agora mesmo? Então, aqui já falamos dos motivos que nos levam a procrastinar, aqui eu já dei dicas sobre a procrastinação, mas eu também quero alertar uma coisa, que também não dá para generar a procrastinação. Generar. Ai. Nem tudo é procrastinação, tá? Não dá para generalizar a procrastinação. Muitas vezes, nós e todas as pessoas costumam confundir a procrastinação com priorização. Você está realmente procrastinando ou você está só, talvez, priorizando algumas tarefas importantes para o momento? Então, porque existem vários comportamentos que superficialmente parecem realmente procrastinação, mas que esses dois diferem bastante, tá? Priorizar, então, é um deles, porque depois de um dia de trabalho agitado, você pode ter várias tarefas pendentes, né? Se você priorizar a lista, trabalhar sequencialmente e no final do dia ainda não concluir todas as tarefas que gostaria, né? Isso não é procrastinar, isso é priorizar, né? Então, uma ótima habilidade de gerenciar esse tempo, às vezes, para isso nós temos que sim adiar uma tarefa de forma intencional, né? E isso também não é procrastinar, tá? Imagine que você tem uma decisão, né? Imagine que você tem uma decisão importante que tem que fazer, mas que ainda não uniu todas as informações. Nesse caso, é melhor adiar a tomada de decisão para um outro dia, não é mesmo? Talvez você tenha algum projeto que tenha só alguns meses para fazer, alguns meses, e você sente e acha que ainda não é a hora certa de começar. Só que se esperar mais 1 ou 2 dias, você terá um computador e software novos, né? Ou colaboradores adicionais, né? Então, adiar o início vai economizar tempo a longo prazo. Então, nesse caso, é uma decisão sábia, né? É uma decisão sábia a se fazer. O importante é examinar, né? Examine os seus hábitos de procrastinação. Agora a pergunta, é realmente procrastinação, né? Ou você está priorizando outras tarefas por necessidade ou por algum motivo?
né? O que acontece quando você está realmente se procrastinando? Procrastinar é adiar uma tarefa ou um projeto prioritário sem motivo algum, né? Sem motivo algum, simplesmente ou por preguiça, ou por medo, ou por dificuldade, ou por não ter as tarefas, ou por não ter recursos, né? Isso sim é procrastinar, quando não existe motivo para você não fazer atividade, mas você acaba não fazendo, seja o motivo que for. Você quer, né? A procrastinação é quando você quer ou precisa terminar essa atividade, mas por algum motivo acaba adiando, e esse é um problema real de procrastinação, né? Você perde tempo, sua produtividade diminui, né? Esse é o maior problema de gerenciamento de tempo, né? É a procrastinação. Esse sim é real, a procrastinação. Então, você gostou desse vídeo? Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou desse vídeo, então curte a minha página, dá um like aqui e envia para pessoas que você acha que se beneficiariam desse conteúdo, e também mande para sua família, para seus amigos, para pessoa que você gosta, considera, né, que já vai me ajudar bastante. Então, é isso. Ficam bem. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.